Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá, pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Quem vos fala aqui é a professora Sulamita Barbosa. Estamos aqui para nós estarmos aprendendo um pouco mais sobre a aula de Geometria Euclidiana, ao qual a nossa disciplina já está aberta no nosso Moodle, nosso portal. Se caso algum aluno ainda não conseguiu, que não entrou, nos avise, que nós estaremos providenciando para vocês. Eu estarei falando devagar, será um conteúdo básico, estruturado no básico. Por quê? Porque nós temos que aprender o básico. Se nós não conseguirmos compreender o básico, nós não iremos conseguir compreender o mais complexo. Então, hoje nós iremos começar aos poucos, porque nós teremos a nossa aula de revisão. Nossa aula de revisão será um pouquinho mais complexo, ao qual nós estaremos estudando um pouquinho mais aprofundado. Beleza? Vocês possuíram alguma dúvida, vocês mandem no chat. O que não for respondido, provavelmente hoje, nós estaremos procurando vocês para estar respondendo, ou se não, nós estaremos pegando e sorteando algumas perguntas para nós estarmos respondendo na live de revisão, na nossa aula ao vivo de revisão. Beleza? Agora nós iremos começar com o nosso tema base. O que será que nós estudamos na geometria euclidiana? Geometria euclidiana nós estudamos muito, ao qual pontos, planos, retas. Por quê? Porque através disso é uma estrutura básica, ao qual nós estamos estudando estudos de Euclides. Por que o nome Euclidiana? Porque é em homenagem ao filósofo Euclides, ao qual ele tem estudado há anos atrás, para nós estarmos conhecendo hoje em dia, ao qual nós ainda continuamos estudando, aquilo que esses grandes estudiosos tiveram a inteligência magnífica para estar nos ensinando, para o qual nós estamos aprendendo ainda, continuando nossos estudos. Beleza? Como já foi falado, geometria euclidiana, nós estudamos pontos, nós estudamos reta, nós estudamos plano. O que é o ponto? Ponto é um objeto que não possui estrutura, que não possui uma definição. O que é isso, não possui uma definição? Como nós já vemos na imagem, o ponto ele é só colocado. Se nós formos tentar fazer um desenho em cima dele, nós não conseguimos. E ele é indicado pela letra maiúscula, do nosso alfabeto, ao qual nós olhamos, podendo ser letra A, letra C, letra D, ao qual nós vemos, ou até mesmo ao qual nós decidirmos colocar. A reta é um segmento de pontos. Para nós termos uma reta complexa, nós vemos aqui podemos falar uma linha. Mas para ser formada uma linha, nós temos que fazer vários pontos subsequentes, um do ladinho do outro, sem tirar uma vírgula, um ponto, ao qual nós dizemos, para ela ficar retinha.
Então, nós sabemos que a reta, ela tem que dar suporte, o começo dela é através de um ponto. Nós vemos também o plano. O que é o plano? Ele é subsequente à reta, ou seja, um ligando o outro. Para estar pegando e tendo um plano, nós analisamos que possui várias retas, ao qual nós olhamos ali, nós temos retas ligando uma na outra. Por isso que é chamado de plano. Por que plano? Porque é uma forma ao qual nós vemos um desenho, ao qual nós temos algum desenho. E reforçando também, ele é indicado pelas letras gregas minúsculas, sendo alfa, sendo beta, sendo pi, né, ao qual nós conhecemos. Então, através disso, nós olhamos. E reforçando aqui também, nós vemos que os pontos são representados pelas letras maiúsculas do nosso alfabeto, podendo ser A, B ou C, ou o alfabeto todo, ao qual nós podemos escolher qual é. Nós temos as retas que são representadas pelas letras minúsculas do nosso alfabeto. E nós temos os planos que são representados pelas letras gregas minúsculas, sendo o nosso alfa e o nosso beta. Ao qual nós vemos que a geometria euclidiana, ela possui elementos básicos, que é o ponto, a reta e o plano, ao qual são denominados objetos primitivos. Por que objetos primitivos? Primitivos nós lembramos de começo, início. Igual nós lembramos tudo que nós vamos estudar, nós vemos que tudo é através do começo, ao qual temos o pessoal, igual nós estudamos a pré-história da caverna. Então, tudo que nós vamos estudar, que nós estudamos hoje em dia, é através da nossa pré-história. Porque se não fosse a nossa pré-história, o nosso começo, os homens da caverna e tudo mais, nós não teríamos os estudos que nós temos hoje. Beleza? E para nós estarmos estudando também geometria euclidiana, nós pegamos e estudamos classificações de ângulos. Por que nós temos que estudar essas classificações? Porque muitos polígonos convexos, que são imagens, uns planos ao qual nós estudamos na nossa geometria euclidiana, nós vemos que possuem esses ângulos que precisamos estudar. Então, nós sabemos que ângulos opostos. Como que ocorre esse ângulos opostos? Nós vemos que possuem duas retas cruzadas uma na outra e nós vamos analisar exatamente internamente. O que é internamente? Dentro. Então, o que nós vamos ver dentro? Que os ângulos opostos, aqui possui o beta e do outro lado também possui o ângulo beta. Por isso que nós temos ângulos opostos, por causa que o beta está oposto ao outro beta. Nós temos o nosso alfa, ao qual nós olhamos que o nosso ângulo alfa está oposto do outro lado do nosso ângulo alfa. E como uma simples introdução, uma descrição ao qual nos fala, onde duas retas se cruzam em um mesmo ponto, dois pares de ângulos são formados, sendo aqui nessa imagem alfa e o beta. O que é o alfa? É essa letrinha A representada. E o beta é essa letrinha B diferenciada representada também. Nós temos também bissetriz de um ângulo. O que é a bissetriz de um ângulo? Nós podemos analisar em uma reta que possui ângulos que se cruzam em um ponto, possui um ângulo aqui, certo? E através desse ângulo, nós vemos uma semirreta. O que é uma semirreta? Semirreta é algo que começa e possui um final, ou seja, é uma reta pequena. Quando nós falamos em reta, nós sabemos que é infinito, ela tem começo, mas ela não possui fim, tá bom? Então, nós temos uma semirreta, ao qual tem começo e fim, que se dá o nome de bissetriz. Por que dá o nome de bissetriz? Por causa que ela vai separar esse ângulo em duas formas, ou seja, em duas partes iguais. Então, ela estará no meio do ângulo e tanto o lado alfa de cima como o ângulo alfa embaixo, que
será repartido, virado tudo ângulo, mas repartido ao meio, nós vemos que tem que ser iguais. Ou seja, se nosso primeiro alfa aqui for 120 e o de baixo possuir uma expressão com x ao meio, nós sabemos que o final ela tem que ser 120 também. Ou seja, quando nós vemos um ângulo com bissetriz, nós temos que analisar que tanto o lado em cima e embaixo tem que ser iguais. Se o lado de cima, como exemplo eu estava dando, é 120 em cima e nós vemos embaixo 120, o total desse ângulo tem que dar 240. Então, tudo nós temos que analisar esses pequenos detalhes para nós não estarmos acabando confundindo. Então, qualquer exercício que nós formos olharmos, analisar, nós temos que olhar. Porque muitos exercícios vêm com x, com y ao meio. Então, nós temos que olhar. Não, mas se eu estou vendo isso daqui, eu tenho que descobrir o número que é esse x e esse y para a soma final estar dando o mesmo valor da soma que está em cima, do ângulo acima ou o ângulo abaixo, dependendo da situação, dependendo que o exercício vai estar nos auxiliando. Beleza? Nós temos também medidas de ângulos. O que são medidas de ângulo? Nós temos que analisar o quê? Possui alguns pontos essenciais que nós não podemos esquecer. Ao qual? Ângulo reto. O que é um ângulo reto? Nós vemos que é formado por duas retas perpendiculares. O que são retas perpendiculares? Que não são paralelas, uma em cima e embaixo, onde elas não se cruzam. Então, retas perpendiculares, elas se cruzam, tá bom? Elas são perpendiculares entre si, sendo ângulo de 90 graus. O que é ângulo de 90 graus? É ângulo reto, ao qual nós vemos aqui a nossa imagem. Reto, ela não possui curvatura nenhuma. E nós vemos, analisamos também esse simples ponto aqui. Nós vemos esse simples ponto, ao qual ela vai estar pegando e sendo esse pontinho, essa reta, esse quadrado. Ou seja, um ângulo reto, eles têm que possuir um quadrado. Se nós vermos que possui esse pequeno quadrado, nós sabemos que ele é reto e ele está retinho, não tem curvatura nenhuma. Ângulo agudo. O que é um ângulo agudo? Ângulo agudo, quando e somente alfa é menor que 90 graus. Ou seja, é de 0 ou 1 grau até 89 graus. Por quê? Porque é menor de 90 graus. Se for 90 graus, nós sabemos que é o reto. Se for 89 graus, por 1 grau, nós sabemos que já será um ângulo agudo. Ah, mas muitos alunos perguntam, professora, como que eu vou saber diferenciar esses simples símbolos que possuem ali, a qual muitas vezes a gente não consegue compreender? Uma dica que eu estarei passando para vocês, algo que eu aprendi no ensino médio, que uma professora esteve ensinando, foi que nós temos que analisar. Como que nós vamos analisar? Quando nós vemos tipo uma boquinha, nós vamos pegar como se fosse uma boca de um jacaré. Quando o jacaré, ele vai analisar a sua presa. E nós sabemos que a maioria dos animais, ou muitas vezes até nós mesmos, ao qual nós vamos escolher o tipo de comida, nós vamos pelo tamanho, certo? Então, o jacaré, ele vai analisar qual que é maior. Ou seja, como nesse caso, 90 graus é maior, ele vai correr para o lado de 90 graus. Ele vai tentar correr para comer. Se fosse o alfa maior, ele ia correr para o lado do alfa. Mas nesse caso, ele está correndo para o lado de 90. Então, está nos dizendo que 90 graus é maior. Ou seja, o nosso alfa tem que ser menor para ser um ângulo agudo, certo?
Nós temos também ângulos obtusos. O que é ângulos obtusos? Ângulos obtusos é quando o ângulo é menor que 90 graus, o nosso alfa sendo menor que 90 graus, e o nosso alfa, o 180, sendo maior que o alfa. Ou seja, como assim, professora? Como que nós iremos fazer dessa forma? Nós temos que analisar. Nós possuímos a nossa reta de nosso ângulo de 180 graus. Esse 180 graus tem que ser de 180 a 90. Ou seja, mas será que é 90? Como já foi falado no ângulo agudo, o ângulo de 90 graus ele é reto. E se nós formos analisar, foi falado que 89 graus é ângulo agudo porque ele é menor que 90. Nesse caso, nós iremos começar pelo ângulo de 91 graus, por causa que ele não é reto, ele possui uma curvatura menor. E daí nós vamos de 91 graus até os 180 graus, ou melhor dizendo, 179 graus, para ser mais exatos, para não possuirmos erro. Então, o nosso ângulo alfa, ele tem que estar entre 91 graus e 179 graus, para ser um ângulo obtuso, porque ele tem que ser maior que 90 graus. Resumindo, voltando ao que nós falamos, ângulo de 90 graus reto, não possui curvatura nenhuma. Ângulo agudo é menor que 90 graus. E o nosso ângulo obtuso é de 91 graus até 179, para não possuirmos erro nenhum. Beleza? Agora nós vamos estarmos falando de algumas questões, discutindo algumas questões de como nós iremos fazer, algumas questões básicas, simples, da nossa apostila, do nosso banco de questões, tá? O qual nós estaremos fazendo, para nós estarmos revisando. Se nós olharmos e falarmos, professora, eu não consegui fazer, como que eu estarei fazendo essas questões? Nós estaremos olhando agora, beleza? Com a primeira questão. Na geometria euclidiana, assim como na geometria plana, é comum os objetos de estudo serem os pontos, as retas e os pontos, as quais, a partir de cada um desses objetos matemáticos, são retiradas as definições básicas da matemática e as áreas derivadas do cálculo. De acordo com esses objetos matemáticos, assinale a alternativa correta. Qual objeto que essa questão está nos dizendo? Os objetos matemáticos que estamos vendo nessa questão os pontos, as retas e os planos, ao qual foi falado no começo da aula. Mas, professora, que confusão que é essa? Geometria euclidiana com geometria plana. Se nós formos analisar, é a mesma coisa. Por quê? Geometria euclidiana, ela vai um pouco a mais, que nós estaremos estudando o que o nosso querido Euclides está nos dizendo, nos ensinando. Beleza? E geometria plana, nós estaremos estudando os planos, as formas, ao qual nós vemos muito mais coisas por aí. Então, voltando, recapitulando o que a questão está nos querendo dizer. Ou seja, qual que é o ponto alfa, o ponto essencial dessa questão. Ou seja, o que nós temos que analisar. Qual é a nossa interpretação nessa questão? A nossa interpretação é, como já foi falado, os pontos, as retas e os planos, certo? Nós vemos algumas alternativas. Será qual alternativa que será a correta? Vamos estar analisando. Os pontos são representados por letras maiúsculas, retas por letras
minúsculas. E planos por letras gregas. B. Pontos são representados por letras gregas. Retas por letras minúsculas. E planos por letras maiúsculas. C. Os pontos são representados por letras minúsculas. Retas por letras gregas. E os planos por letras maiúsculas. Temos também a nossa D. Pontos, retas e planos são variáveis designadas por incógnitas, representadas por qualquer símbolo ou caractere. E a nossa E, nenhuma das alternativas. Nossa, professora, essa questão, se nós formos analisar, é muito fácil. Por quê? A nossa letra E não é, porque nós vemos que possui algumas definições ali. Então, nós descartamos a letra E. A letra D. Planos, retas e pontos são variáveis designadas por incógnitas. Em nenhum momento nós falamos sobre incógnitas nessa questão. Então, nós eliminamos também. Pontos são representados por letras minúsculas. Nós vemos que também não é. Por que não é? Porque nós vemos que os pontos, eles são representados por letras maiúsculas. Ou seja, nossa, nós já começamos a matar a charada. E ficou entre a alternativa A e a alternativa B, por causa que as outras nós já descartamos. Então, nós vamos ver letras, os pontos são representados por letras maiúsculas e não por letras gregas, como está nos dizendo a alternativa B. Então, nossa alternativa correta é a alternativa A. Então, nós vemos que um pontinho, essa estrutura básica, esse conceito básico que faz toda a diferença. Porque nós vemos na nossa apostila, temos até aqui dizendo, na página 1 da unidade 1. Porque está na nossa apostila, nós podemos procurar que nós estaremos encontrando. 2. Determine o valor da incógnita da figura abaixo. Nós olhamos essa figura, o que será que é essa figura? Que ângulo que é esse? Esse ângulo é o ângulo de bissetriz, ao qual nós comentamos na aula. Vocês lembram que foi falado que se o lado de cima, superior ou inferior, fosse um valor e o oposto, o de cima ou embaixo, fosse valores com x ou y, nós teríamos que analisar que aquele valor juntando, aquela incógnita ali juntando, tem que dar o valor exato. Qual que é o valor exato nessa questão? 120. Por quê? Essa está nos dizendo 6x menos 60 graus e o de baixo 120. Para isso, considere que a reta que está representada na figura é uma semirreta bissetriz que divide o ângulo ao meio. Aqui nós temos as nossas alternativas. Alternativa A, 60 graus. B, 30 graus. C, 120 graus. D, 10 graus. E E, nenhuma das alternativas. Será qual que é? Vamos estar analisando a nossa resolução. Como que nós iremos fazer? Como que o primeiro é? Nós vemos a nossa incógnita, a qual nós vimos. A primeira parte do ângulo é 6x menos 60 graus igual 120 graus. Por que igual? Porque nós sabemos que os dois lados têm que ser o mesmo valor. Então, como que nós iremos fazer aqui? 6x, que aqui nós teremos que começar a separar as letras dos números. Como que esse 6 está acompanhado da letra, nós vamos deixar ele junto com a letra. 6x igual 60 graus mais 120 graus. Somando, nós repetimos 6x igual 60 graus mais 120 dá 180. Por que dá 180? Porque nós fez essa soma. E por quê? Sendo que esse 60 graus em cima estava negativo e agora passou positivo para estar
somando. Porque nós vemos que quando nós trocamos um número de lugar com a chave ao meio, nesse caso está negativo. Ele troca de lugar, ele vai passar a ser positivo. Como que ele é positivo, nós não precisamos colocar o sinal de mais ali, ou o sinal de adição. Por causa que adição, nós vemos um número, nós já imaginamos, esse número é positivo. Então, nesse caso, não precisamos estar colocando o sinal. Então, nesse caso, ficou 6x igual 120 graus. Como que nós iremos fazer nesse caso? Nós iremos pegar x igual 180 dividido por 6. Por que 180 dividido por 6? Porque, no caso, 6 está multiplicando. Ou, podemos dizer, aquela continha de vezes, ao qual muitas vezes nós entendemos melhor. Então, está multiplicando, passará dividindo. Então, no caso, x igual 180 graus dividido por 6, x é igual a 30 graus. Porque nós pegamos 180 e dividimos por 6. Nós vemos que a alternativa correta é a B. X igual 30 graus. Beleza? Agora nós vamos para a nossa questão 3. Com base no que foi estudado a respeito da conversão de unidades em segundos, minutos e graus, assinale a alternativa que corresponde com a seguinte operação abaixo. Muitas vezes vocês podem olhar e falar, professora, nessa aula a senhora não falou sobre esse assunto. Mas só que nós estamos recapitulando algumas questões que estão na apostila. Vocês podem estar acompanhando a apostila que vai estar lá, que vocês irão encontrar. Beleza? Então, nesse caso, nós vemos, essa daqui é coisa simples, uma questão fácil. Nós vemos, nessa operação, 60 graus, que é essa bolinha, o qual nós sabemos que é graus Celsius. 60 minutos, esse tracinho que é um só, é simbolizando minutos, que é usado muito em coordenadas geográficas. 60 segundos, porque segundos, no caso, são 2 tracinhos. Nós falamos tracinhos que é mais fácil de vocês compreender. Como que no 60 minutos é 1 e segundos são 2, então nesse caso vai ser 60 minutos e 60 segundos. Minutos é 1, dividindo, nós vemos que forma em 2. Nós iremos ver 60 minutos, 60 segundos e, perdão, vamos antecipar 60 graus. Nós vemos que irá dividir tudo isso por 2. Para nós estarmos analisando qual alternativa que será a correta. A, 15 graus, 15 minutos e 15 segundos. B, 30 graus, 30 minutos e 30 segundos. C, 30 graus, 30 minutos e 15 segundos. D, 30 graus, 60 minutos e 30 segundos. Ou a letra E, nenhuma das alternativas. Nós vamos analisar essa resolução. Como que nós iremos fazer? Nós iremos pegar 60 graus, 60 minutos e 60 segundos, iremos dividir por 2. Dividindo por 2, nós vemos que nós colocamos essa barra. Essa barra estará fazendo a divisão dos números em cima completos de uma só vez, para não precisarmos fazermos um por um. Então, nesse caso, nós sabemos que 60 graus dividido por 2 é 30 graus. Nós sabemos também que 60 minutos divididos por 2 é 30 minutos. Vendo também que 60 segundos
dividido por 2 é 30 segundos. Tem que ser tudo nessa sequência, beleza? Porque no caso, 1 grau equivale a 60 minutos. E nós vemos que um minuto equivale a 60 segundos. Então, precisa ser, podemos dizer, de baixo para cima. Ou não tem como a gente fazer de cima para baixo. Mas se formos fazer essa troca e escolher entre um ou outro, nós temos que fazer tudo em sequência, um embaixo do outro, certinho. Porque, como já pensou, se nós fôssemos colocar 30 minutos, 30 segundos e 30 graus, não ia ficar batendo a lógica, porque nós sabemos que graus é maior que segundos e maior que minutos, que tem que ser à frente. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa B, que é 30 graus, que é também 30 minutos e que é também o 30 segundos. Tudo na ordem conforme nos manda a questão. A nossa questão 4. O que nós iremos ver? De acordo com o que foi estudado sobre os ângulos internos e externos de um polígono, o que é polígono? Nós sabemos que é imagens que possuem áreas, que possuem lados, tudo certinho. Mais para frente nós iremos estar estudando aprofundadamente. Responda a pergunta e assinale a alternativa correta. Qual é a soma dos ângulos internos de um polígono de 9 lados? Então, nós temos aqui polígono de 9 lados. Possui até polígonos de 20 lados. Então, nós sabemos que esse é de 9, certo? Como está nos dizendo a questão. E está nos pedindo a soma dos ângulos internos. Internos, dentro. Externos, fora. Nesse caso, está nos pedindo internamente. Nós vamos estar vendo as alternativas. Internamente, esse SI simboliza o valor sendo interno. SI, ângulos internos. SE, ângulos externos. I de interno, E de externos. A, 1.260 graus. B, 1.430 graus. C, 1.130 graus. D, 1.460 graus. E E, a alternativa, nenhuma das alternativas. Ou seja, a alternativa que não tem nenhum lugar, nem a A e nem até a D. Então, nós estaremos analisando. Olhando a nossa resolução, vemos que SI, que como já foi falado, é de ângulos internos, é igual a 180 graus. Esse pontinho, o que é? É a multiplicação. O nosso famoso vezes. Vezes, abre parêntese, N menos 2, fecha parênteses. Por que N menos 2? Essa já é a fórmula que nos é dada, tá bom? No caso, essa de cima aqui é a nossa fórmula que já é dada. E através dessa fórmula que nós iremos descobrir. SI igual a 180 graus vezes 9, abre parêntese, 9. O que é 9? Lados. N simboliza lados. Então, nesse caso, como que foi falado que o polígono era de 9 lados, então nós iremos colocar 9 no lugar de N, menos 2, fechamos parêntese. Por que possui esse parêntese? Para ficar melhor colocado, melhor visualizado, para nós não termos confusão, para nós estarmos fazendo a resolução. SI igual a 180 graus vezes parêntese, ao qual nós iremos ver 9 menos 2,
7. Jogamos ali dentro. Nesse caso, nós estamos analisando o que estava dentro do parênteses e foi o que nós calculamos. A maioria das expressões que a matemática nos dá, nós temos que olhar o que está dentro do parênteses e resolve primeiro, beleza? Sempre essa a regra. Então, nós iremos ver SI igual, nós iremos fazer 180 graus, multiplicamos por 7, ou seja, 180 graus vezes 7, que nos dá a resolução 1260 graus. Então, nós vamos analisar que a nossa alternativa correta, como está aqui, é a nossa alternativa A. Em um polígono, a soma dos ângulos internos e externos é de 900 graus. Determine o seu número de diagonais. A, 1, B, 2, C, 3, D, 4 e 5. Estareis abrindo um parêntese aqui. Peço perdão também para os alunos, a todos, que no caso, na forma da digitalização, foi 900 graus. Só que na nossa resolução está 720. Então, vamos esquecer o 900 e vamos jogar 720. Beleza? Então, no nosso caso, nós iremos ver 720, resultado final dos nossos ângulos. Primeiro, nós precisamos descobrir o número de lados desse polígono. Como que nós iremos ver? SI, como já foi falado, que é a parte interna dos ângulos, mais SE, parte externa, igual 720. Juntando as duas fórmulas, nós vemos 180 graus, multiplicamos, abre parêntese, N menos 2, fecha parêntese, mais 360 graus igual 720 graus. 180 porque está aqui? Porque é internamente. Interno, a soma é 180. Externo, final, a soma é 360. Então, nós iremos fazer 180 graus multiplicando N menos 2 igual. Nós vemos que esse pedaço nós repetimos. 720 estava do outro lado da nossa... Está ali no cantinho, nós jogamos para cá. 720 menos 360 graus. Por quê? 360 graus estava positivo, vai para o outro lado, ele fica negativo. 180 graus, multiplicando N menos 2 igual 360. Por que 360? Porque se nós formos fazer a nossa diminuição, nós iremos ver que 720 menos 360 é igual a 360. E nós depois, o que nós iremos fazer? Jogar também para lá 180, ao qual nós iremos, no final, temos N menos 2 igual a 2. Porque nós estaremos vendo que no final, 360, o 180 vai para lá, fica menos 180. Beleza? Nós iremos fazer aqui a nossa multiplicação, tá? Ao qual nós iremos, perdão que eu até falei que era menos, ao qual vai ser 360 dividido por 180, que dá 2. Nesse caso, nós iremos abrir o parêntese e deixar N sozinho, como já foi falando anteriormente, que letras separamos dos números. Como está sozinho, ele vai sozinho. E vai ser 2, esse menos 2 vai para lá, fica mais 2. Então, fica 2 mais 2 igual a 4. Isso foi o que nós descobrimos, o número de lados, diagonais. Agora, nós iremos ver os números das diagonais. Nós vimos tanto de lados, ao qual nós iremos utilizar essa fórmula também. E é que é D de diagonais igual N multiplicando N menos 3 dentro do parêntese, dividido por 2. O nosso N é o número de lados. Nós iremos jogar o número 4, que foi a resolução que nós encontramos na fórmula anterior. 4
multiplicando 4 menos 3 dentro do parêntese, dividido por 2. Nós temos, vamos fazer a nossa resolução por enquanto dentro do parêntese, que é 4 menos 3, que equivale a 1, ao qual nós iremos ver 4 vezes 1, nesse caso vai dar 4. 4 dividido por 2, sabemos que é 2. Então, a alternativa correta dessa questão é a B. Beleza? Nós temos também a questão 6. Dado o conjunto de triângulos abaixo, determine o valor das variáveis desconhecidas. O que são variáveis desconhecidas? São os nossos valores que estão em letras. Nós temos aqui o x e o nosso y. Aqui nós temos as alternativas que nós estamos vendo, que nós teremos que olhar e ver qual que é a alternativa correta, ao qual nós vamos estar adiantando para nós estarmos vendo essa resolução. Primeiro, nós precisamos fazer a relação. O que nós vamos fazer? AB. Por que AB? Se nós formos olharmos aqui, AB é uma reta. Nós vemos essa reta do nosso triângulo. Então, essa AB é 20, BC 14 e AC X. Tanto da outra também, DEY, EF 11 e DF 20. Beleza? Então, ao qual nós iremos fazer. Por isso que possui essa simples retinha em cima. Que quer dizer? Desse segmento do AB, que é 20, DEY igual a CX, DF 20, igual BC 14, EF 11. Segundo, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos trabalhar com as duas últimas frações. Então, quais são as duas últimas? X igual a 20 igual x dividido por 20, igual 14 dividido por 11. Ou seja, x igual 14 vezes 20, que nós estaremos fazendo cruzado, que estará dando, dividindo por 11. 14 vezes 20 igual 280, dividido por 11, que chegamos à resolução de 25,4. Beleza? Só que nós não terminamos por aqui. Nós vemos também o nosso terceiro passo. O que nós temos que fazer? Na primeira vez, nós fizemos pegamos as frações das últimas, certo? Agora nós iremos pegar a primeira com a última. Nós tínhamos 3. Pegamos a segunda e a terceira, agora nós estaremos pegando a primeira com a terceira, que é 20 dividido por y igual 14 dividido por 11. Como que nós estaremos vendo isso? Y igual 20 vezes 11. Por que 20 vezes 11, como foi falado? Nós estamos fazendo multiplicação cruzada. 20 vezes 11 e y vezes 14. No caso, nós fazemos y igual, fica o 14 já embaixo, ao qual nós já jogamos para estarmos fazendo. Porque se nós formos olharmos antes, ia ficar 14y igual 20 vezes 11. O que nós teríamos que fazer? Chegar a esse daqui, y igual 20 vezes 11 dividido por 14. Beleza? Ao qual vai dar 20 vezes 11, 220. 220 dividido por 14 vai estar nos dando o resultado de aproximadamente 15,8. Nós chegamos ao resultado de 15,8 porque nós fizemos 220, dividimos por 14. Então, se nós formos juntar e analisar tudo, voltando à questão,
nós vemos que a alternativa correta é a alternativa C, certo? Ao qual está nos dando aqui embaixo a alternativa C. Então, nós temos que analisar tudo isso, porque possuem questões que nos pede uma resolução só, nos pede um ponto essencial só, um resultado só. Então, muitas questões também, diferenciando dessas, pede para nós várias questões, ou seja, vários resultados, várias formas de se calcular. Então, nós temos que analisar muito bem, porque possui várias formas de nós estarmos interpretando. Nós temos que interpretar para nós chegarmos ao resultado. Nós vemos algo que nós não entendemos, nós vamos procurar para nós estarmos fazendo de tudo para nossa interpretação. Senão o resultado será errado e muitas vezes nós estaremos batendo de frente falando que nós acertamos, sendo que nós vamos ver lá atrás, nós erramos uma questãozinha, um pontinho de nada. Beleza? 7. Calcule o valor de x usando o teorema de Pitágoras. Teoremas de Pitágoras também nós vemos que entra na geometria euclidiana. Nós temos aqui o nosso triângulo, aqui nós vemos que é um ângulo reto, porque nós temos o quadradinho. Nós temos que analisar o que no teorema de Pitágoras? Os catetos e a hipotenusa. Sempre temos que analisar que a hipotenusa é o lado maior, ou seja, o nosso x. E esses dois aqui, que é menores, são os nossos catetos, sendo adjacentes ou opostos, dependendo da qual nós iremos analisar o nosso ângulo e a nossa hipotenusa. Mais para frente, na próxima aula, nós estaremos estudando melhor sobre essa questão. Nós vemos que, para nós estarmos fazendo essa resolução, nós temos que pegar x, que é a nossa hipotenusa, multiplicando, transformando ao quadrado, igual 5,5 elevado ao quadrado, mais 8 elevado ao quadrado. Por quê? Para nós estarmos resolvendo o nosso teorema de Pitágoras, nós temos que pegar a hipotenusa e os catetos e transformar, colocarmos ao quadrado, tá? Ou seja, nós iremos fazer essa transformação. Como que nós iremos fazer isso? X ao quadrado continua igual 5,5 elevado ao quadrado é 5,5 vezes ele mesmo, ou seja, 5,5 vezes 5,5, que dá a resolução, nosso resultado, 30,25, mais 8 vezes 8, que é 8 elevado ao quadrado, dá 64. O que nós iremos fazer? Repetir novamente o x ao quadrado, igual 30,25 mais 64, que agora nós iremos fazer a soma, dá-nos 94,25. Como que nós iremos fazer agora? Como que o nosso x está ao quadrado e o nosso valor à frente não está, o que nós temos que fazer? Jogar a raiz quadrada, para nós estarmos igualando. Igualando, nós fazemos como? X igual raiz quadrada de 94,25. Sendo aqui a raiz quadrada, nós cortamos 2 de cima do x. Ou seja, a raiz quadrada de 94,25 é 9,8 ou aproximadamente. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa D, beleza? Aqui nós temos uma pequena parte de uma pequena citação, ao qual nós vemos que a geometria existe por toda a parte. É preciso, porém, olhos para vê-las, inteligência para compreendê-la e alma para admirá-la. Quem escreveu isso foi Johannes Kepler. Então, nesse caso, o que essa citação está nos dizendo? Que nós temos que analisar muito bem, que nós temos olhos para vê-las, então nós temos que procurar ela, analisar muito bem os mínimos detalhes. E nós temos que ter inteligência para compreendê-las. Como que nós iremos compreender?
fazendo de tudo para a nossa interpretação. Então, para estar compreendendo, nós temos que ter interpretação, ou seja, temos que interpretá-lo. Ao ver, nós estaremos interpretando, porque o nosso cérebro é muito bom nisso, que quando nós vemos algo, nós já começamos, a nossa mente começa a interpretar alguma coisa, porque o nosso olho está vendo e dando sinal, e nossa mente já vai procurar alguma coisa para estar nessa interpretação. Beleza? Essa daqui são algumas referências bibliográficas, ao qual foi estudado, aprofundado, procurado, para estar dando essa aula para vocês. Qualquer dúvida, como já foi falado no começo da nossa aula, esteja mandando no chat, esteja colocando também nome e o teu RA, que é o qual nós iremos estar procurando vocês para estar solucionando essas dúvidas, e algumas dúvidas serão trazidas para a nossa aula de revisão. Beleza? E muito obrigado por vocês ter disponibilizado o tempo de vocês, de ter muitas vezes estar jantando, ou até mesmo fazendo janta, estar ali analisando, vendo certinho, estar aprendendo para estar tirando as suas dúvidas. A aula é essencial para o nosso conhecimento. E nós estamos aqui para estarmos ensinando vocês e não só ensinando. Estamos aqui para estar aprendendo com vocês. Da mesma forma que os alunos aprendem com os professores também aprendem com os alunos. Beleza? Beijo, muito obrigado, ótima noite para vocês. Obrigado por ter aberto o espaço para nós estarmos aqui dando essa aula para vocês. Boa noite a todos e espero vocês no nosso chat já mandando ou também no Fale com o Tutor, ao qual você decidir estar mandando as suas dúvidas que nós estaremos solucionando para vocês. Beijos, até a próxima!